Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Nós temos tratado nesses cultos da quarta-feira sobre o milagre sou eu. É uma série de mensagens de pregação expositiva em cima do Evangelho de Jesus segundo Lucas. E já tratamos sobre alguns milagres que foram, como por exemplo, o próprio João o Batista, Yohanan. Depois falamos sobre o milagre Maria, que no original é Miriam. Tratamos também na última quarta-feira sobre o milagre José, Yosef. José significa o que mesmo? Ô José, o que significa este nome no original? Deus acrescentará, Deus acrescenta, aquele que acrescenta, e assim também foi a vida de José, o padrasto de Jesus. E hoje nós vamos tratar sobre um outro milagre, na verdade, milagres, que foram os pastores, e você acompanha comigo a partir do versículo de número 8 do capítulo 2 de Lucas, o texto, que diz assim: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos, e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Amém? Isadora hoje está bem animada, né? Eita glória! Quantos meses, Leia? 10 meses. Daqui a pouco está falando, está cantando, está correndo. Amém. Deixa ela à vontade. Hoje nós vamos falar sobre o milagre dos pastores. Homens simples. Homens que estavam nos campos a apacentar os seus rebanhos. E aprouve o nosso Deus revelar aos pequeninos a sua glória. Assim é com a gente. Nós podemos nos comparar àqueles pastores. Na ótica religiosa, aqueles homens eram marginalizados, eram esquecidos, muitas vezes eram abandonados à sua própria sorte para ali no apacentar, no cuidar do rebanho, tirar o seu próprio sustento. E por vezes esses homens sofriam situações que careciam de milagres. Nos recordamos de um pastorzinho de ovelha que foi escolhido para ser o rei de Israel. Vocês lembram que pastorzinho foi esse? Davi, no original David, aquele que é amado. Aquele pastorzinho havia sido esquecido. Vocês lembram
daquela situação em que Samuel vai buscar na casa de Jessé um que seria ungido rei. E Jessé traz à presença de Samuel seus filhos mais fortes, mais velhos. E um por um vai passando diante de Samuel, e Samuel tem da parte de Deus a direção e diz: não, não é esse, não é esse. Aí alguns pensariam: poxa, mas esses são guerreiros, porque os filhos de Jessé eram soldados guerreiros, fortes. E vai passando um por um, e aí então Deus fala a Samuel: eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí então chega o ponto de Samuel perguntar a Jessé: não tem mais filhos? Não, tem sim, tem um que está lá esquecidinho, está lá no campo, cuidando das ovelhinhas, pode trazê-lo. E quando Davi, ruivo, ainda jovem, provavelmente lá pelos seus 15, 16 anos, aparece diante de Samuel. Samuel olha e o Espírito Santo confirma: é este. Um pastor de rebanho esquecido. E muitas foram as situações que Davi experimentou do milagre de Deus, quando apareceu um leão para tomar das suas ovelhas, um urso, e Deus usou do seu espírito e fez com que eles os vencesse. Um leão de cada vez e um leão de cada dia. Talvez você tenha vindo neste nosso encontro do culto milagre e no dia de hoje conseguiu já vencer um leão, conseguiu já derrubar o urso e se sente como um pastor esquecido, alguém que ninguém dá valor. Aí você vem para um culto desse, começa a ouvir Deus falar contigo, as canções entrarem no seu coração, e aí então seus olhos já começam a abrir para o milagre que Deus hoje ainda está fazendo na sua vida e vai fazer na sua vida, porque Ele atenta para os humildes, para aqueles que o buscam. Ele está assim com seus olhos fitos naqueles que têm fé no seu coração, aleluia. E assim foi também, amados, com aqueles pastores que estavam no campo a apacentar os seus rebanhos. Aprouve o Deus de Israel se revelar a eles e lhes mostrar, em cumprimento de profecia, que naquela noite estava nascendo o Salvador da humanidade. Hoje, na cidade de Davi, David, cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Mashiach, que é o escolhido, que é o ungido para libertar não só a nação de Israel, mas toda a humanidade, libertar Maripá de Minas, Bicas, Juiz de Fora, Minas Gerais, a nossa nação. Sim, naquele instante, Deus, através do seu anjo, abre os ouvidos daqueles homens, que estavam sim, apavorados com a visão. Estavam sim extasiados, eu posso imaginar, com as luzes, com a manifestação da glória de Deus. Aqueles homens estavam apavorados, homens humildes. Mas Deus abre os seus corações e lhe mostra que as suas orações estavam sendo ouvidas.
Eu não sei você se nasceu num berço de ouro, se não enfrentou problema algum na sua vida. Eu tiro por mim os momentos de escassez, os momentos na vida, na história, vocês conhecem a minha história, em que necessitamos, eu e minha família, de milagre. Na simplicidade, minha mãe dobrava os seus joelhos e clamava ao Deus de toda a terra. E não foram apenas algumas vezes, mas muitas, as realizações milagrosas de Deus em resposta da oração humilde. Já contei para vocês do tio que, quando me encontra, diz que eu parei um trem? Já contei essa história para vocês? Não? Vou contar para vocês. Lá no Rio de Janeiro existe trem, né, que leva o povo, né, igual aqui em Minas, que só passa só para levar carga. E eu era bebê. E naquele dia, acabaram tudo em casa acabou. Alimento, leitinho para a criança. E então minha mãe, como sempre, não era daquelas que gostava de pedir alguma coisa a ninguém. Ela apenas dobrou os joelhos e apresentou para Deus a necessidade daquela criança que precisava de leite, precisava de alimento. E então, naquela hora, meu tio passava, nós morávamos em Nilópolis, no subúrbio do Rio de Janeiro. E meu tio, àquela altura, passava de trem ali na estação de Nilópolis. E aí, o que aconteceu? O trem que ele estava parou na estação. Ele havia feito algumas compras para sua casa, tio Ismael. E naquele momento, Deus começou a falar para ele: olha, essas compras aí são para a Di, minha mãe. Aí ele relutando: não, é minha família grande, do meu tio são 6 filhos. Agora, né, são 6 filhos, mas naquela época devia ser uma família grande. E aí, o trem não saía. O trem não saía, e ele resistia, é claro, né? Devo estar ficando doido, e Deus falando: é para Di, essas compras são para Di. E aí passaram minutos, eu não sei o tempo, não lembro mais, e ele decidiu obedecer. Desceu do trem, e quando ele descia da estação do trem de Nilópolis, vocês conhecem o Rio de Janeiro, as estações de trem lá? Não? Não. Você conhece, né, Fabrício? Aí quando ele saiu da estação, o trem começou a andar. Lá no Rio é assim, eu cheguei a trabalhar uns 5 anos pegando trem, eu levava cerca de 2 horas dentro do trem. E aí nesse trânsito todo, todos os dias, acontecia do trem dar problema, a gente dizia que variou, o trem variou. Aí que o trem quebrou, a gente tinha que mudar de vagão, de trem, de plataforma, era assim. E assim foi com meu tio. Quando ele sai da estação em direção à nossa casa, que era próximo da estação de Nilópolis, o trem começou a andar. Ele falou: é de Deus mesmo, vamos lá. Chegou na casa da Adi, bateu a porta. E como sempre, em resposta da oração, minha mãe orava novamente. E logo que ele entrou, Ismael, com muita coisa boa para a gente comer,
ela chamou, vamos orar, porque Deus acaba de ouvir a nossa oração. Milagres existem ainda hoje. Deus visita o seu povo com sua resposta. Ele vem em nosso encontro e nos levanta em momentos de tristeza, de angústias. Quando estamos pensando em desistir, Ele fala assim, não, é hoje. Porque hoje é a minha resposta para aqueles homens hoje na cidade de Davi. Vos nasceu o Salvador, o Messias, aquele que havia sido prometido. Gente, a promessa de Jesus, ela ocorreu a primeira vez lá no Éden. Imaginem, quando o homem peca e se distancia de Deus pela desobediência, Deus já lhes faz uma promessa, olha, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Este descendente já era a promessa do Mashiach, do Messias, que salvaria a mim e a você, e seria o nosso grande milagre. E os sinais seriam encontrar aquele recém-nascido envolto em panos, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante aí foi uma sinfonia no céu maravilhosa. Uma multidão do exército celestial se juntou ao anjo e louvavam a Deus. Isso é o resultado da resposta do nosso clamor. Sentir desejo de adorar a este Deus, servir a este Deus com tudo que somos e tudo que temos. Sim, amados, aqueles anjos entoavam. E aí então a revelação era que a glória de Deus estava sendo manifesta e a paz estava sendo estabelecida através do príncipe da paz. Esta paz alcançaria todas as pessoas, que na minha versão diz que recebem a sua graça. A quem Deus deseja manifestar o seu favor. A quem Deus escolhe marcar a história. Sim, amados, este milagre dos pastores também são os nossos milagres, que a cada dia podemos experimentar, quando confiamos inteiramente no Deus em quem servimos. Estes milagres de escutar a nossa oração, atentar para a nossa necessidade, estes milagres são para a sua glória. Não é para o engrandecimento de uma igreja, de uma denominação, ou de uma placa, não, é para a glória do Deus eterno e poderoso. E eu quero te convidar nesta hora, meu irmão, minha irmã, a ficar de pé no seu lugar. Eu não sei qual foi talvez o seu pedido durante este dia, não sei quais foram as suas necessidades apresentadas diante de Deus, talvez não neste dia, mas já há muito tempo, você vem pedindo, você vem esperando, você vem aguardando o manifestar da glória de Deus. Deus conhece o seu coração, aliás, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, e de longe conhece os seus pensamentos. Aleluia! Ele sim, hoje, deseja manifestar a sua graça, o seu poder, e te alcançar. Você crê nisto? Então feche os teus olhos em oração. Diga para o nosso Deus: Pai, eu creio que Tu podes fazer. Aliás, não há nada que seja impossível para Ti.
Há muitos anos atrás, Pai, aqueles homens no campo, homens humildes, simples, aguardavam o manifestar da Tua glória. E aprove a Ti, Pai, mostrar-lhes a resposta de séculos, de milênios, de clamores anteriores. Foi para eles que Tu revelaste na simplicidade em Belém o menino envolto, que era a resposta de suas orações. Pai, Tu também conheces a necessidade dos meus irmãos. Tu conheces, Senhor Deus, a necessidade do nosso coração. Que nesta hora, Deus, através de uma palavra Tua, apenas uma, o milagre aconteça, a restauração aconteça, a libertação aconteça, a salvação aconteça. Ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu amor, a Tua graça nesta hora em nossa vida. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós somos alvo do Teu amor e da Tua misericórdia. Então, Pai, ouça o nosso clamor nesta hora em nome de Jesus. Humildemente nos apresentamos diante do Senhor e Te pedimos: vem com Tua graça e responda a Tua filha, o Teu filho, o pedido simples, mas tão profundo, que só o Senhor sabe. Então, Pai, em nome de Jesus, nos disponibilizamos a Ti e aguardamos em Ti o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém.